Boa tarde, galera, que é o professor Cristiano Malaspina. Nós estamos fazendo aqui uma aula de revisão de algoritmos para o pessoal que está precisando aí para as provas, né? Bom, aqui obviamente eu estou, como o próprio nome fala, é revisão, então eu estou colocando só alguns tópicos, né? Eu estou pretendendo dividir essas videoaulas aí em algumas videoaulas, né? Então 2 ou 3, porque o assunto é extenso. Para aqueles que assistirem essa videoaula depois, eu vou dar uma acelerada, né? E eu aconselharia você a pegar uma videoaula com mais tranquilidade, que fala de cada assunto com mais tranquilidade, caso você não entenda, tá ok? Bom, aqui no algoritmo a gente começa já em linearização de expressões, né, que a gente fala. Está relacionado principalmente com as questões das prioridades dentro das equações, né? Então isso vem da matemática, tá? Em qualquer lugar que tenha um software até que trata essas equações matemáticas, aritméticas. Então isso é sempre importante você saber e lembrar. Saber todo mundo sabe, né? Mas acaba esquecendo sobre principalmente a prioridade das operações aritméticas e sobretudo depois dos operadores aqui em algoritmo, tá? Então aqui eu coloquei os principais operadores aritméticos, né? Adição, subtração, divisão, multiplicação. O pessoal sempre tem uma dificuldade grande, né? Lembrando então que multiplicação e divisão são feitas primeiro dentro de uma equação e depois a soma e a subtração. Isso é questões de concurso e cai normalmente muito em provas de faculdade. E aqui os operadores relacionais, maior, menor, maior, igual, menor, igual, igual ou diferente. Lembrando que aqui esse diferente, sinal de menor e maior junto, pode ser aqui a de exclamação igual também. Então aqui a gente está falando justamente disso, né? Então aqui o exemplo, 2 mais 5 maior que 4, seria o resultado verdadeiro. Por quê? Porque ele está somando primeiro, nesse caso, e verificando se é maior que 4. Então 7 maior que 4 é verdadeiro. 3 é diferente de 3, resulta falso, né? Porque 3 é igual a 3. Aqui então os operadores lógicos, né? Então e, ou e não, isso aqui também é bem interessante, principalmente na tabela verdade, né? Você tem que ficar sempre, isso você tem que dominar, né, dentro das equações, principalmente estruturas condicionais, você não se perder, principalmente quando a gente fala de estruturas condicionais, onde você tem a utilização de e junto da estrutura, né? Então eu tenho C com E, C com ou, isso acaba deixando meio confuso os alunos, né? Então o E, basicamente, eu tenho que deixa eu falar aqui na tabela verdade que você vai ver melhor. O E, o camarada, ele tem que ser as duas estruturas, né, as duas condições verdadeiras para ele retornar verdadeiro. Se qualquer uma das duas for falso aqui, né, que a gente está vendo, ele retorna falso, tá vendo? Só a primeira que é verdadeiro. O ou é justamente ao contrário. Se qualquer uma for verdadeira, ele já retorna verdadeiro. Ele só vai retornar falso quando as duas forem falsas, né? E aí não há, né, que eu estou negando, né? Então o que eu estou fazendo? Eu estou negando a, tá? Quando eu nego uma condição, eu estou modificando o valor dela. Não há é falso. Aqui, ó, não há falso, não há verdadeiro, não há verdadeiro. E aqui é a mesma coisa, ok? Preste bem atenção nessa tabela verdade.
tente entendê-la muito bem, porque isso também é muito importante. Aqui são os operadores, a prioridade dentro dos operadores, né? Então exponenciação seria a maior prioridade, até se chegar à subtração, que é a subtração. Eu consideraria, se você olhar aqui, ó, a soma, né, e a subtração como as menores. Multiplicação e a divisão, eles têm prioridade sobre as duas anteriores, tá? Aqui os exemplos de cada um. Aqui a prioridade dentro dos operadores lógicos, né? Então o E vai ser feito primeiro até chegar no não, tá? Então E primeiro ou depois não por último. Então isso é muito importante, porque dentro de uma equação você vai ter várias misturas dentro, né? E aí isso é legal, porque de repente dá um resultado que não é tão simples de perceber, né? E aí o teu software está fazendo um cálculo errado, enfim, né? Isso é bastante importante. A prioridade agora de uma análise mais macro, né? Operadores aritméticos primeiro, operadores relacionais segundo e operadores lógicos por fim, né? Dentro de uma equação. Bom, passando essa primeira parte aí de ideias de operadores e tal, lembrando que aqui nessa videoaula eu não contemplei a questão de representações de um algoritmo, né? Ou seja, Portugal, fluxograma e por aí vai, né? Eu não contemplei isso. Isso também é bastante importante, costuma cair bastante em ENADES, por exemplo, né? Eu só fiz uma breve introdução de algoritmo sobre o ponto de vista de relacionamentos, né? de prioridades. E agora a gente começa a falar já de variáveis, né? Então lembra que toda vez que eu preciso pegar uma determinada informação e guardar para que eu possa fazer um cálculo, fazer algum tipo de ação em cima desse valor que me foi informado, eu preciso de variável, né? O que eu sempre falo nas aulas é o que? Pensa na variável como a instante. A instante não tem várias divisões ou divisórias, né? A estante da sua sala, o rack da sua sala. Então, cada divisória ela tem um espaço para armazenar determinada informação, né? Não dá para você colocar uma garrafa onde é para colocar somente um porta-retrato, por exemplo, né? Porém, ao contrário, é possível. Aonde você guarda uma garrafa, né, uma garrafa de vinho, por exemplo, ou um vaso em formato de uma garrafa, né, comprido, você guardaria um porta-retrato pequeno. Porém, você está desperdiçando um espaço muito maior, né? A ideia da variável é justamente essa, tá? Você tem tipos de variáveis, né? E justamente para que cada variável tenha um tamanho específico para reservar, né? Para acomodar determinadas informações. Então, por exemplo, um tipo inteiro, o espaço que ele aloca dentro da sua memória é menor que o de um tipo real, né? Então, aonde se eu pegar uma variável do tipo real, armazenar inteiro, somente inteiros, vai caber, normal. Você vai estar desperdiçando espaço, mas vai caber. O contrário já não é possível, tá certo? Então aqui eu estou falando sobre nome de variáveis, que existem essas boas práticas, né? Então esses aqui, ó, tipos inválidos, aqui é tudo válido, né? Ou seja, né, nomes maiúsculo, minúsculo, quando tiver nomes compostos, não ter espaço, somente por underline, né? Ou junto, né? Número somente no final, né? Abreviações e assim sucessivamente. Isso aqui é tudo possível. Esses identificadores aqui são inválidos. Você não pode começar por número, um nome de variável. Você não pode ter espaço
né? Nesse caso aqui, o para, o que ele tem de errado? Ele é uma palavra reservada, no caso do algoritmo, né? Porque é em português, o Portugal, e aí o para é uma palavra reservada, né? Estrutura de repetição dentro do algoritmo. E aqui, óbvio, também é uma palavra reservada. Claro que aqui não pode ser feito porque você tem um caractere especial. Fique muito atento a isso, também é muito comum cair em provas, tá bom? Então aqui eu estou especificando tudo que a gente acabou de falar para vocês. Bom, aqui são os tipos comuns aí dentro de Portugal, tá? Então é o inteiro, o real ou numérico e o literal ou caractere. Ainda existe a opção do lógico, tá? Verdadeiro ou falso, tá? Então, claro que se você pegar numa linguagem de programação, existem infinitas modos de dizer, né? Claro que são finitas, mas são muito mais tipos do que essas 4 que a gente está vendo, né? Mas dentro do nosso universo aqui vão ser trabalhadas esses 4 tipos de variáveis, tá? A minha ideia é criar uma videoaula depois só com exemplos, tá? Operadores de atribuição. Aqui o sinal de operador de atribuição aqui no Portugal é o sinal de menor e o hífen, certo? Isso aqui estou atribuindo. O que é atribuir, gente? É pegar, nesse caso aqui, esse valor real, né, 78.7, e meio que jogar dentro dessa variável que se chama peso. Então eu estou informando para a variável o valor que ela deve, nesse momento, adquirir, certo? Porque quando eu declaro a variável, ela automaticamente é alocada um espaço em memória, só que ela está vazia. Então é como se eu tivesse pego uma caixa e nesse momento eu estou colocando o seu conteúdo, pelo menos nesse momento, até que essa variável ou essa caixa receba valores novos, tá? Lembrando que numa variável simples, toda vez que eu atribuo o valor a ela, o valor anterior ele se desfaz, ele se perde. A princípio eu não tenho como ficar guardando esses valores dentro da mesma variável. Claro que a gente tem vetor aí que você consegue fazer isso, mas numa variável simples isso não é possível, tá ok? Bom, passando essa parte de variáveis agora, a gente começa a entrar num momento que bastante crucial, né, eu diria, e que os alunos normalmente começam a sentir muita dificuldade, que é a parte das estruturas de controle, né? Ou seja, os algoritmos eles passam a adquirir formatos mais complexos, tá? Porque por enquanto é aquela história, né? Pedir uma informação, printar na tela, coisa simples, pegar já, setar dentro de uma variável um valor e printar na tela, né? Não existe um raciocínio muito refinado por trás. A partir desse momento, né, principalmente ali na estrutura condicional simples, você já começa a ter pequenas estruturas de raciocínio, e isso começa a complicar um pouco para o aluno. A primeira é sequencial. A sequencial foi o que eu acabei de falar, né? Então eu tenho aqui, ó, eu criei a variável pessoa do tipo literal, é um texto, né? Então pensa que é um nome, por exemplo, poderia ser nome. E aqui leia a pessoa. Claro que o ideal seria escreva, digite o seu nome, né? E aí eu estou lendo a pessoa, tá? E aqui eu estou escrevendo pessoa. Lembrando que isso aqui não está numa sintaxe correta. A hora que eu for para os exercícios práticos, eu vou colocar numa sintaxe mais correta, porque tem que estar, o ideal é colocar entre, no caso aqui, parênteses. Aqui não precisa
aspas, porque isso aqui se trata de uma variável, né? Mas eu não coloquei o escreva, enfim. Depois disso a gente vai melhorar, tá? Por enquanto é só para você ter uma ideia da estrutura, tá? Variável, joguei valor a variável e escrevi o valor da variável na tela. Tá bom, gente? Aqui são as estruturas condicionais. Por esse nome você já tem uma noção do que se trata, né? Então, eu tenho uma condição. Para determinada ação ocorrer, ela vai precisar de uma condição. Então, por exemplo, eu festejar as minhas férias, agora no final do ano da faculdade, eu vou ter que ter fechado todas as notas, né? Então, se eu já fechei todas as notas, eu já estou de férias. Se não, não, né? Então isso é uma estrutura condicional. Eu só vou trocar de carro se eu tiver dinheiro, senão não, tá? Nesse caso, a estrutura condicional simples, eu simplesmente coloco o valor da estrutura se verdadeiro, certo? Então eu tenho aqui, ó, se o número for maior que 10, então você pega o número, vai atribuir para ele mesmo, vezes 0,1, que é uma porcentagem aí, certo? Então, o que acontece? Eu tenho, claro que isso aqui não está toda a sintaxe, não tem declaração, não tem nada. Quando eu lembrando que quando eu não inicializo ela, né, no caso aqui, número recebe 0, ela automaticamente já está recebendo 0. Então eu estou falando aqui, ó, se o número que me foi informado for maior que 10, você vai pegar o número, teoricamente ele está zerado, vai colocar o número dentro vezes 0,1, tá? Ou seja, eu estou multiplicando esse valor por uma porcentagem aqui para me dar uma porcentagem de um valor aí, certo? Então, essa é a ideia da estrutura C, né? Estrutura condicional simples. Você vê que eu não tenho um senão, tá? Eu tenho simplesmente a resposta aqui, né? O cálculo que será feito caso esse meu teste, né, essa minha estrutura aqui de cima, seja verdadeira. E se for falso, ele não faz, né? Se não for falso, ele vai continuar o código, ele vai sair do laço, né, e vai embora, tá? Então eu tenho aqui justamente as sintaxes dele, né? Aqui a condição, o então e o comandos e o fim C, acabou o laço. Se fosse no fluxograma, como que seria? Né? Eu tenho a condição, se verdadeiro eu faço o comando, se não falso, ó, eu saio do laço e continuo o meu código normalmente. Aqui o diagrama de Chapin, que eu tenho a condição, verdadeiro e falso. Se for verdadeiro, eu tenho um comando. Se for falso, eu não tenho o comando. Tá certo? Agora, a mesma estrutura, só que condicional, né? Então, o que acontece? Composta, desculpa, gente. Que acontece? Agora eu tenho o senão, tá? Então, eu vou ter dentro da minha estrutura, eu tenho aqui, ó, se, condição, então tal coisa, se não, tal coisa. Então, eu tenho o primeiro bloco de comandos sendo a condição verdadeira e o segundo bloco de comandos sendo a condição se falsa, tá? Então, se for determinada coisa, eu multiplico por um determinado valor. Se não, você multiplica por outro determinado valor, né? Então, se o cara for maior que 18, ele é adulto. Se não, ele é uma criança, né? Então, eu tenho sim duas respostas, né? Eu não posso simplesmente abortar e sair do meu laço de condicional, né? Eu tenho sim duas respostas, eu tenho duas situações que eu preciso ou multiplicar, fazer algum cálculo, ou simplesmente printar na tela, mas eu tenho duas situações. Na situação anterior, eu não tenho, eu tenho uma só.
Então ele pode abortar o meu laço condicional e continuar. Aqui não, aqui eu tenho duas, né? Então essa é a grande diferença. E se eu tiver mais que duas, né? Eu tenho encadeamento de C, de estrutura condicional. É quando eu preciso colocar mais que duas, né? Então, por exemplo, o camarada ele tem de 0 a 15 anos, ele é adolescente, né? Por exemplo, vamos picar um pouco mais. De 0 a 15, criança. De 15 a 18, adolescente. De 18 a 59, ele é adulto. Acima de 60, ele é idoso. Quer dizer, eu tenho 4 respostas, não somente 2. E a estrutura condicional composta, ela só comporta 2. Porque se for verdadeiro, a minha condição, faça tal coisa. Se não, faça tal coisa. Ele nem testa de novo, né? Então, nesse caso, eu preciso de 4 condições, né? Comandos, né? Então, nesse caso, eu tenho o se não C, né? Então, aqui, ó, se condição, então faça tal coisa. Só que se eu deixar ele ir para o segundo laço, né, para o segundo bloco de instruções, quando a minha condição é verdadeira, ele encerra isso. Ele vai encerrar e vai sair do laço condicional. Então, nesse caso, o que eu faço? É o meu se não C. É o comando, né? É a forma que eu tenho para mostrar para o meu código, para a minha execução, que esse laço de condicional, ele ainda não terminou. Tá? Eu faço ele entrar novamente no próximo laço. Então, lá, se não C, faço novamente as condições, e aí eu entro em outro comando. Se eu tivesse mais, se não C, faço de novo a minha condição e entro no comando, e assim sucessivamente, tá? Nesse caso aqui eu só tenho mais uma, tá? Então, tem uma regrinha básica, né? Para você saber quantas estruturas você vai precisar para comportar, para contemplar tudo que você precisa. Então, qual seria o número de respostas, né? Então, eu tenho no meu caso criança, adolescente, adulto e idoso. No meu caso, seriam 4 respostas, né? 4 respostas que eu teria que printar na tela, possíveis respostas, né? Então, eu tiro uma, eu vou precisar de 3 estruturas encadeadas para que eu possa fazer isso funcionar. Aí você pode perguntar para mim, mas por que 3? Né? Porque a última não se testa, certo? Porque no caso aqui da estrutura condicional, ele trabalha de que forma? Se não for nenhuma das anteriores, só pode ser essa. Né? Não tem como ter ainda mais opções, certo? Então, se não for nenhuma das anteriores, só pode ser essa. Então, por isso que ele nem testa mais, só pode ser aquela dentro da sua estrutura, né? Então, você não tem mais um senão C, você automaticamente dá o senão e dá a resposta lá, o comando, seja o que for. Lembrando que para cada C que aparecer na sua brincadeira, você tem que colocar um fim C, tá certo? Lembrando que tudo isso eu vou criar, a ideia é criar um códigozinho rápido numa videoaula separada para que você possa lembrar disso aqui, tá? Agora eu vou parar nesse momento, eu vou criar uma outra videoaula, porque senão vai ficar muito comprido os vídeos. Eu vou criar uma videoaula para o laço de repetição, né, os laços de repetição, as estruturas. E depois, no final, vai ficar então a parte somente de vetor e de matriz. Tá ok? E aí eu tenho mais uma videoaula para os exercícios práticos. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, que esteja acompanhando o raciocínio, né? É uma videoaula de revisão, portanto, ela é muito rápida, tá? Eu espero que você esteja gostando e dá um like aí pra gente, se inscreva no canal,
para que você possa receber todos os vídeos que a gente for postando. Tá ok? Obrigado.